E se eu te disser que a solução de todos os seus problemas está nos livros, você acreditaria? Você está com dificuldades no trabalho porque não tem energia, organização ou foco? Tem um livro. Você está se sentindo ansioso, preocupado ou desmotivado? Tem um livro. Seus hábitos e comportamentos são ruins, sua saúde não está legal, ou precisa melhorar sua comunicação? Tem um livro. Problemas nos relacionamentos? Livro. Espiritualidade em baixa? Outro livro. Eu sou Pacini e foi nos livros que eu encontrei as respostas que eu tanto procurava. Foi nos livros que eu pude descobrir a maior parte das soluções para os problemas que eu tinha e os problemas que eu ainda tenho. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre os livros e esse hábito tão difícil de conseguir que é o da leitura. E como eles mudaram a minha vida, o meu jeito de pensar e até a minha relação com as pessoas ao meu redor. Minha ideia é que nessa conversa você possa entender como uma pessoa comum como eu, que é tão parecida com você aí do outro lado, provavelmente conseguiu encontrar nos livros tudo aquilo que nem as pessoas e nem a própria internet conseguiram me mostrar. E quem sabe eu tirei da sua cabeça que livro é coisa de intelectual, de gente rica, de gente que tem tempo sobrando ou que é coisa de guru de internet. Eu vou te passar 4 dicas sobre as minhas experiências com os livros, que pode te ajudar no seu próximo livro. Eu quero dividir com você como eu saí de um cara que mal lia livros da escola para um leitor diário e que aprendeu isso lá na casa dos 28. E olha que hoje eu tenho 35. Então, ou seja, nunca é tarde para começar. Como eu aprendi a identificar livros que me prendem e me fazem querer ler sem parecer uma obrigação, vou te falar como usar os livros a seu favor e extrair conhecimento que pode ser usado na prática ou como um lazer saudável. E por fim, te passar umas técnicas práticas e simples que me ajudaram a pegar o hábito da leitura mais fácil. Então, fica comigo que se tudo der certo, hoje você vai comprar um livro novo ou vai pegar aquele livro encostado aí na sua casa e vai tentar ler ele de novo. Combinado? Mas será que você pode me ajudar dando uma força rapidinho com seu like no vídeo e sua inscrição no canal? Eu ficaria muito feliz e muito grato com a sua ajuda. Então, bora para o nosso papo. Bom, os livros trazem muito conhecimento muito profundo sobre muitas coisas, ou no caso dos livros de ficção, te mantém entretido de uma forma saudável, sem liberar aquela dopamina tóxica, igual das telas do celular, computador ou da TV. Acho que não é à toa que os livros existem há milhares de anos e é uma das poucas coisas que resistem ao tempo e nem mesmo a modernidade e a tecnologia conseguiram acabar. Bom, mas de fato, hoje em dia as pessoas leem muito menos que no passado, isso sem dúvidas. E é até comprovado. Só para você ter uma noção, no Brasil, nos últimos 4 anos, perdemos quase 7 milhões de leitores, que resultou em 53% da população declarado que não leu nenhum livro nos últimos 3 meses antes da pesquisa. Só 27% da população tinha lido nesse período. E essa queda aconteceu em todas as classes sociais. Faixa etária também e também em nível de escolaridade. Resumindo, tá todo mundo parando de ler. Bom, não é por falta de bons livros, de bons autores ou de meios para conseguir ler. Afinal, antigamente você só tinha um livro físico para ler e hoje você tem Kindle, tablet, celular e até audiolivro que permite você ler fazendo qualquer outro tipo de coisa ao mesmo tempo. O problema da leitura hoje está nos hábitos mesmo. A TV com seus milhões de seriados, filmes, jogo para tudo quanto é lado, celular com todas as redes sociais e gente para conversar toda hora. Ficar parado lendo um livro sem que você preste atenção em outra coisa ao mesmo tempo é difícil mesmo. E eu não era diferente até um tempo atrás. Eu fazia parte dessa galera que fica no celular e no seriado antes de dormir, por exemplo. Mas enfim, Pacini, como é que raios você começou a ler e pegou gosto por esse hábito que parece chato e monótono, né, da leitura de livros? Vamos lá, no meu primeiro ponto eu quero te passar sobre o meu início com a leitura. Tudo começou quando minha vida não estava legal, eu estava com vários problemas, principalmente em relação aos meus hábitos. Eu dormia muito mal, eu
tive início de diabetes, eu não comia bem, sabe? Eu estava trocando muito de emprego e, enfim, eu estava muito mal da cabeça, sabe? Aqueles sintomas de ansiedade e tudo mais, e de fato a minha vida não estava indo muito para frente. E aí comecei não, né? Tava ali consumindo conteúdos na internet, nem tinha tanto conteúdo que nem tem hoje em dia de desenvolvimento pessoal, né, autoconhecimento lá na internet, mas acabei vendo a recomendação de um livro. Eu até já cheguei a citar aqui em 2 vídeos do meu canal, que foi ali a minha virada de chave para o mundo do aprendizado, que foi um livro, que é um livro chamado O Poder do Hábito. Né? Nesse livro, cara, foi incrível para mim porque foi um livro onde eu me enxerguei dentro dele. As histórias, os personagens que tinha ali dentro tinha muito a ver com a minha vida, com os problemas que eu também tinha. Então era empolgante ler o livro porque eu me sentia aprendendo e vendo resoluções para os problemas que eu tinha, sabe? Comecei a identificar o porquê dos meus maus hábitos e tudo mais. Então esse livro me prendeu bastante e aí eu comecei a ver que os livros tinham soluções para as minhas dores, né? E podia responder as minhas dúvidas, enfim, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a explorar mais os livros, né? Mas por mais que eu estivesse começando a ler ali e tudo mais, eu ainda não era um leitor ativo. Eu ainda tinha muita dificuldade com o hábito da leitura. Eu demorei nesse livro aí 1 ou 2 meses para terminar ele. E por mais que eu gostasse dele, eu falhava na leitura em vários dias. Que inclusive lá no 4º item eu vou falar algumas técnicas ali que me ajudaram bastante a começar a ter esse hábito. Mas resumindo, foi através dos meus problemas e das minhas dúvidas e das minhas dores que eu comecei a ter esse hábito ali da leitura. Bom, o segundo passo é sobre identificar livros que possam te empreender. Como eu disse, quando eu estava com alguns problemas e, enfim, aquele livro O Poder do Hábito conseguiu me prender, né? Mas vou dar meu testemunho de como eu escolho um livro, né? Basicamente, ainda como foi lá no meu primeiro. Eu gosto de resolver alguma dor. Eu gosto de tirar alguma dúvida que eu tenho, sabe? Ou então ver algum assunto que eu goste muito. Esses tempos atrás, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu achei num sebo um livro do filme Matrix. Né? Então, assim, eu gostei muito do filme, eu sou fã do filme Matrix, e aí eu vi um livro que fala mais ou menos toda a ideia por trás do filme, não uma coisa da produção do filme, mas a parte filosófica mesmo do livro. E também me prendeu bastante. Então, apesar de não ser um conteúdo que tinha uma dor, alguma coisa do tipo, foi algo que eu gosto muito e aí também acabou me prendendo, né? Então, por esse motivo que eu tô te falando aqui, eu pelo menos não tenho muito o costume de ler livros de ficção. Os livros de ficção não me prendem muito exatamente porque eu não sinto tanto esse aprendizado, sabe? Ou então falando sobre algo que eu goste muito e tudo mais. Porém, eu admito uma coisa, que teve um único livro que eu li, inclusive na minha juventude, lá ainda quando eu era adolescente, até no comecinho da minha fase adulta e tudo mais, que foi os livros do Harry Potter. Sem dúvida, Harry Potter, assim, tem uma história incrível. Eu conseguia comer os livros em poucos dias e foi um dos poucos de ficção que me prenderam. Quando eu tentei ler outros, não deu muito certo. Só o Harry Potter teve esse poder. Mas também não tira os méritos dos livros de ficção, tá? Que fique bem claro. Às vezes alguma história legal, algum filme, um seriado que você viu, também vale, tá? Eu só não me apego tanto a esses livros, mas, sem dúvida, livros de ficção têm muito seu mérito. Até porque, como eu citei em outros momentos, acaba te trazendo um lazer saudável, já que você evita ficar na TV, no celular, enfim, coisas que são só aquela dopamina ruim e acaba, né, tendo esse negócio da atenção plena, né, que só o livro pode te trazer e tal. Então,
é bem legal. Então a minha dica é que você busque algum livro que você se identifique, que tenha relação com a sua história, que seja algum tema que você goste, sei lá, uma biografia de um artista que você acha legal, de um hobby que você tem, enfim, que resolva algum problema que você está tendo, assim como eu gosto. Essa é a grande dica. No terceiro tópico é sobre usar os livros a seu favor. Então, assim, eu aprendi lá a identificar livros que me prendem, e pelo menos o que me prende eram livros que me ensinavam algo, me engrandeciam, ou enfim, respondiam uma dor. Então, outra coisa que de fato me fez me tornar um leitor ativo é quando eu comecei a usar os livros a meu favor. Porque também tem uma questão muito polêmica aí, né? Que não adianta ter conhecimento se você não transformar esse conhecimento em sabedoria. Então, assim, aprender alguma coisa nos livros é muito bom, é muito importante, mas se você não aplicar isso, não vai adiantar muito. E então, quando eu comecei a usar os livros ao meu favor e, de fato, aplicar aquilo que eu aprendia nos livros, foi quando eu fiquei mais interessado na leitura, porque, de fato, enfim, te solta e te desprende muito, porque você vê a sua vida evoluindo, né? Então é muito importante você identificar algo que você goste, mas depois aplicar isso lá também. Inclusive tem até uma frase legal que eu vi por esses dias, que resume um pouco disso que eu tô falando com você, que é o seguinte: os livros são os mais silenciosos e constantes amigos, são os mais acessíveis e sábios conselheiros, são os mais pacientes professores. De uma pessoa chamada Charles W. Eliot. Eu não sei se ele é famoso ou importante, eu honestamente não o conheço, mas foi uma frase muito legal e que tem tudo a ver com esse tema que a gente está conversando aqui. Afinal de contas, de fato, o livro ele tem esse poder de ensinar e tem esse poder do companheirismo, sabe? Principalmente quando você está lendo livros de ficção e tal. Isso é uma coisa bem interessante, né? Agora que eu já te falei um pouco de como foi minha história com os livros, como escolher um livro ideal para você e como aproveitar tudo isso que você pode ver nos livros, a gente vai para o quarta dica aí, né? Quarto tema que eu quero trazer para você, que é, enfim, as técnicas para te ajudar com o hábito da leitura. A primeira dica que eu dou é escolher alguns horários de pequena duração. Eu falo ali de 3 a 5 horários curtos ao longo do dia, 5, 10 minutinhos no máximo. Se você não tem o hábito da leitura, não adianta tentar se propor a sentar e ficar horas lendo. Isso vai ser um pouco difícil. Então, pegar pequenos horários ao longo do dia, ler algumas paginazinhas só para ir te destravando é uma coisa que ajuda bastante, né? Bom, outra dica é ler os livros difíceis na parte da manhã ou quando você está descansado. Então, assim, se você pegou algum livro que tem algum tema difícil, às vezes a leitura é um pouco mais difícil, de manhã, ou pelo menos nos primeiros horários do dia, quando você ainda não acumulou aquele estresse. Outra coisa é também ler sempre nos mesmos lugares e os mesmos horários, né, para criar o hábito mais fácil. Então, assim, às vezes eu mesmo, por exemplo, eu tenho ali uma poltrona na minha casa onde eu gosto de sentar para ler os meus livros. Eu também gosto muito de ler livros à noite, na hora de dormir, então isso ajuda bastante, porque eu basicamente não mudo muito os meus locais de leitura e também tenho os meus horários específicos para ler. Então, assim, só pegar o livro quando é possível é uma coisa que pode te atrapalhar um pouco, fazer você falhar. Então, é legal que você sempre dedique o mesmo tempo e o mesmo lugar ali para a leitura, vai fazer o seu cérebro acostumar mais fácil com esse hábito. Outra coisa é você ler em locais dos quais você tem um certo tempo livre, que muitas vezes nos dias de hoje é suprido com o celular, né? Então vou dar um exemplo. Em fila, às vezes está na fila esperando alguma coisa. O principal que eu pelo menos gostava muito de fazer nos meus deslocamentos, né? Eu pegava transporte público para ir trabalhar, por exemplo. Então, assim, ali no ônibus até a chegada do trabalho, às vezes num Uber, às vezes, enfim, no metrô, qualquer lugar que você está ali num momento do qual provavelmente você pegaria o celular ou ficaria escutando uma música. Às vezes pegar um livro é muito interessante. E eu vou fazer a minha recomendação aqui pessoal também, que é a leitura antes de dormir, né? Porque, bom,
Em primeiro lugar, é garantido que vai ter o mesmo horário, vai ser sempre no mesmo local, então isso já vai te estimular de alguma forma, mas também tem aquela questão que te ajuda inclusive a dormir, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive o costume de assistir um seriado, uma TV antes de dormir, ficava no celular até pegar no sono, e essa luz branca faz muito mal, isso daí já é comprovado cientificamente, né? Então, você ler antes de dormir não só vai te ajudar no hábito da leitura em si, mas também vai te dar uma boa noite de sono, vai te ajudar aí a pegar no sono. Depois dessas técnicas que eu te passei, eu tenho que ser honesto, né? Nos dias de hoje, o hábito da leitura realmente não é algo fácil. Eu te entendo se caso eu tivesse a dificuldade, mas todas essas tecnologias, nosso tempo sempre corrido e esse negócio de prazer quase que instantâneo que a gente tem nessa geração atrapalha muito o hábito da leitura, que costuma ser mais demorado, mais focado e não gera prazer tão rápido assim, sabe? Então você precisa entender que os livros podem te levar a um patamar acima. Então você vai ter que ter um pouco mais de esforço, sem dúvida, principalmente nesse início, até você pegar o hábito, né? E não é à toa que você vê tantas pessoas de sucesso por aí na internet ou nos negócios, enfim, cada um na sua área, recomendando você a ler e até mesmo escrevendo seus próprios livros, né? Então, assim, pessoas de sucesso, pessoas que chegaram a um patamar mais alto, têm uma coisa em comum, todas elas são leitores ativos. Então, você já parou para ver aquela pessoa que tem como referência ou que conquistou aquilo que você, enfim, que você almeja? Você já percebeu se se essa pessoa tem o hábito da leitura? E agora eu não estou falando de gente famosa ou só, tá? Estou falando até de alguém que está ao seu redor, né? Aquele líder no trabalho que você admira, algum familiar que é um exemplo na sua família, ou até aquele amigo que você adora bater um papo e acha super inteligente, né? Então, se caso eles gostarem de ler, pergunta para eles como que tudo começou e os benefícios que eles tiveram ali com a leitura. Eu tenho certeza que você vai se surpreender e ficar um pouco mais motivado para começar a ler. Então não perde tempo pensando se vale a pena ler, tá? Nem enrola tentando encaixar um livro na sua rotina antes de começar a ler. Começa a ler para ontem, sabe? Lê a primeira página e depois vai tentando todo dia com aquelas dicas que eu te passei, por exemplo, até você pegar no tranco. Tá? É normal demorar um pouco para criar esse hábito, e não só para criar o hábito, mas para gostar de verdade de livros e de leitura, tá? Mas todo mundo que se esforça um pouco e se entrega passa mal os livros. Eu já vi pessoas se arrependerem do hábito de fumar, do hábito de comer mal, do hábito sedentário, mas eu nunca vi arrependimento no hábito de ler. Então, se dê uma chance. Vou trazer até uma frase aqui legal. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente essa sede. Isso daí quem falou foi o Carlos Drummond de Andrade. E nos comentários eu deixei uns links da Amazon, com os livros que eu citei aqui no vídeo e também alguns outros que eu recomendo como primeira leitura ou retomada da leitura, que podem te agregar muitas coisas legais, eu tenho certeza, tá? Todos os livros que eu estou recomendando, inclusive, eu mesmo já li e mudaram minha vida de verdade, viu? Então, assim, se ficou até aqui comigo, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e deixa um like no vídeo se eu tiver te ajudado de alguma forma. Você me ajudaria muito com o projeto aqui do canal. Mas você sabia que os livros me trouxeram um problema? Eu preciso te admitir que eu não esperava que os livros fossem ter um efeito colateral. A culpa foi minha, claro, mas eu não me dei conta dos perigos do conhecimento. Eu sempre gostei de livros de desenvolvimento pessoal, como eu disse lá no começo, e nesse outro vídeo que está aparecendo aí na sua tela, eu falo como os livros e a busca pelo conhecimento quase me prejudicaram feio. Dá uma olhada lá para ver o que você acha. Eu vou trazer um testemunho de que a leitura é muito boa, mas ela precisa ser, de certa forma, consciente, porque ela pode ter alguns efeitos colaterais. Eu acho que você pode gostar bastante também desse vídeo. Obrigado por bater esse papo comigo, adorei ficar aqui com você um pouquinho e fica com Deus.